Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema A Morte de Cristo, maior crime ou maior amor? O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail, que é verdadevida@mackenzie.br. Fecho os meus olhos tentando ver no espelho a minha alma, como só tu podes vê-la e do jeito que a conheces, e grato submetê-la ao teu perfeito esquadro, moldando assim meu caráter conforme o teu coração. E descansar nos teus braços, lhe render graça e louvor. Tua morte mudou minha sorte, liberto por teu amor. És o meu norte e meu mestre, tu és o meu Deus amado. Fecho os meus olhos pra contemplar-te no meu coração. Tentando ver no espelho a minha alma, como só tu podes vê-la e do jeito que a conheces, e grato submetê-la ao teu perfeito esquadro, moldando assim meu caráter conforme o teu coração. E descansar nos teus braços, lhe render graça e louvor. Tua morte mudou minha sorte, liberto por teu amor. És o meu norte e meu mestre, tu és o meu Deus amado. Fecho os meus olhos pra contemplar-te no meu coração. Era a festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus estava no cenáculo com seus discípulos na quinta-feira à noite e o clima era de grande tensão e angústia. Judas Iscariotes, um dos apóstolos, já estava dominado por Satanás, que entrara em sua vida, e Judas resolveu, por ganância, vender o seu Senhor por míseras 30 moedas de prata. Jesus Cristo, naquele cenáculo, conforta os seus discípulos, institui a ceia e canta um hino e sai naquela noite trevosa para o jardim do Getsêmani. Em chegando ali, Jesus Cristo se dirige a Pedro, Tiago e João, dizendo: vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Adiantou-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e clamou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo. E Jesus Cristo perguntou-lhes: porventura não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus Cristo voltou, prostrou-se novamente com o rosto em terra e fez a mesma oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ao voltar para os seus discípulos, eles ainda estavam agarrados no sono. Jesus volta a terceira vez e, suando gotas de sangue,
A Bíblia diz em Hebreus que com forte clamor e lágrimas, Jesus Cristo disse: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade. Deus enviou um anjo ali no Getsêmani para consolar Jesus. Ele levantou-se dos seus joelhos, disse para os seus discípulos: levantai, vamo-nos, o traidor se aproxima. E naquela fatídica noite, Jesus Cristo é preso, porque a sua hora havia chegado. Seus discípulos se dispersaram e Jesus, aos empurrões, foi levado, preso, manietado, à casa do sumo sacerdote Caifás, para ser interrogado pelo Sinédrio. Aquele Supremo Tribunal dos Judeus, composto de 71 membros, se reúne na calada da noite, numa reunião ilegal, porque o Sinédrio não tinha competência para julgar nenhum prisioneiro durante a noite. Mas eles, rompendo a tradição e a lei e aos preceitos da legalidade, contratam testemunhas falsas e acusam Jesus de blasfêmia. Espancam Jesus, cospem no Filho de Deus. E na sexta-feira, bem de manhã, no alvorecer do dia, novamente o Sinédrio se reúne para elaborar uma nova acusação contra Jesus. Agora uma acusação política, agora acusando-o de sedição, de ser contra César e querer ser rei no lugar de César. E desta forma, com duas acusações elencadas, acusação teológica e política, religiosa e política, em outras palavras, acusação contra Deus e contra César, chegam diante do governador Pilatos, no pretório romano, para acusar a Jesus Cristo. A multidão, movida pelos líderes, cheios de inveja, apresentam Jesus ao governador Pilatos. Pilatos o examina, o interroga e não vê nele crime algum. Sabendo que Jesus era da Galileia, remeteu a Herodes, que estava em Jerusalém. Herodes o recebe e devolve novamente a Jesus, dizendo que não encontrara nele crime algum. Mas os judeus vociferam e gritam, clamando pela morte de Jesus. Pilatos tenta de todas as maneiras soltar Jesus. E diz a Bíblia que Pilatos propôs soltar Jesus ou Barrabás, um prisioneiro perigoso, assassino, salteador, que transtornava a vida pública da cidade de Jerusalém. Mas a multidão, movida e induzida pelos sacerdotes, disseram: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Durante 3 vezes, Pilatos admite publicamente a inocência de Jesus. Ainda mais, sua mulher manda-lhe um recado: não te envolvas com este justo. Mas diz a Escritura que a multidão, movida pelos sacerdotes, disseram: se soltas a este Jesus, não és amigo de César, porque este se constitui rei, e nós só temos um rei, que é César. O clamor da multidão, o pedido da multidão, a pressão da multidão, levou Pilatos a agir contra a sua consciência, e Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Na verdade, a morte de Cristo foi o maior de todos os crimes da história. Isto porque ele foi acusado por testemunhas falsas. Isto porque Judas o entregou por ganância. Porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Porque Pilatos o condenou por covardia. E porque os soldados escarneceram de Jesus e o açoitaram e o esbordoaram e cravaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos por crueldade. Mas o Filho de Deus, inocente, foi considerado culpado, considerado réu de morte e morte de cruz. Certamente este foi o maior de todos os crimes. E o apóstolo Pedro,
em Jerusalém, no dia de Pentecostes, levantou-se e disse: este foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus, mas vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Este, de fato, foi o maior dos crimes da história, um julgamento ilegal. As acusações eram falsas, as testemunhas eram falsas, as motivações de quem julgavam a Jesus também eram motivações falsas. E o Filho de Deus foi entregue à morte, e morte de cruz. Mas esta não é toda a verdade. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus foi entregue pelo predeterminado desígnio de Deus, pela presciência de Deus. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância, porque os sacerdotes o entregaram por inveja, porque Pilatos o condenou por covardia, ou porque os soldados o crucificaram com crueldade. Jesus foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. A cruz não foi uma decisão tomada no tempo, na história, na terra. A cruz foi uma decisão tomada na eternidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Este é um amor incompreensível, porque na verdade a Bíblia diz que Deus não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O apóstolo Paulo diz que nisto consiste o amor, em que Deus nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que dificilmente alguém daria sua vida por um justo. Até é possível que por um justo alguém se anime a morrer. Mas Deus nos deu o seu Filho, sendo nós ainda fracos, ímpios, pecadores e inimigos. E Deus amou tanto os inimigos que deu por eles o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, em quem Ele tem todo o seu prazer. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo não foi para aquela cruz porque simplesmente os inimigos prevaleceram sobre ele, porque ele foi manietado e preso e amarrado e levado à casa do sacerdote, do sumo sacerdote, e depois ao pretório romano. Na verdade, a morte de Cristo não foi um acidente, foi uma agenda estabelecida no céu, uma agenda estabelecida por Deus, uma agenda que se concretiza na história, porque toda a história da humanidade caminhava na direção deste dia, o dia de Deus, em que Ele voluntariamente, por amor, entregou o seu Filho para morrer por nós, em nosso favor, em nosso lugar. É preciso deixar isso claro, que não foi a morte de Cristo que moveu o coração de Deus a nos amar. A morte de Cristo não é a causa do amor de Deus. A morte de Cristo é o resultado do amor de Deus. Cristo morreu naquela cruz por você e por mim, porque incompreensivelmente Deus nos amou com amor eterno. Um amor incompreensível, indescritível, sacrificial. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido por Deus, traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na verdade, quem levou Jesus à cruz não foram os judeus, ou Pilatos, ou os soldados, mas a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E Ele morreu pelos nossos pecados porque Deus, tendo nos amado tanto, entregou o seu Filho para que Ele pudesse morrer por nós, para nos dar eterna redenção.
Mas de forma gloriosa também a Bíblia nos ensina que a morte de Cristo não é apenas uma expressão máxima do amor de Deus por nós, mas é também uma expressão eloquente da voluntariedade de Jesus em se entregar por nós. Jesus veio voluntariamente. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele foi à cruz voluntariamente. Tentaram desviar Jesus da cruz. Pilatos tentou fazer isso, mas acabou entregando Jesus à cruz. Mas isso lá do início, Herodes tentou matá-lo quando criança. Mais tarde, Satanás ofereceu-lhe um reino, e Jesus disse: arreda, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás. As multidões tentaram fazer de Jesus um rei político, apenas alguém que operava milagres, e Jesus Cristo rechaçou essa proposta. Quando Pedro tentou desviá-lo da cruz, dizendo: mestre, Senhor, de forma nenhuma isso te acontecerá, tem piedade de ti mesmo, fuja deste caminho de cruz. Jesus respondeu a Pedro: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Jesus Cristo foi para aquela cruz deliberadamente, corajosamente, triunfantemente, como um rei caminha para a sua coroação. A cruz é o trono de onde Cristo adquiriu para nós eterna redenção. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus triunfou sobre os principados e potestades e os expôs ao desprezo. Foi na cruz que Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós e deu-nos eterna e gloriosa redenção. Foi na cruz que Jesus verteu o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Foi na cruz que nós encontramos a nossa alforria, o nosso êxodo, a nossa libertação, a nossa redenção do pecado, do mundo, da morte, do inferno, de Satanás. Foi na cruz que Deus operou a maior missão de resgate da história. Louvado seja Deus! Porque não obstante a morte de Cristo ter sido o maior crime da história, mas também a morte de Cristo foi a maior expressão do amor de Deus revelado em toda a história. A Bíblia diz que Jesus Cristo não levou em conta a ignomínia da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de conquistar o seu coração, de revelar a você o seu amor e de resgatar você das entranhas da morte para o reino da luz, para o reino de Deus, para a salvação eterna. O que você vai fazer com esta mensagem deste tão grande amor? Como você escapará se você negligenciar e rejeitar tão grande salvação? Deus ama você e Deus provou este amor entregando o seu Filho para morrer em seu lugar. Eu quero orar em seu favor neste momento. Onde você está, ore comigo. Entrega o seu coração ao Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele pode agora mesmo perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna e trazer ao seu coração alegria, paz e segurança. Ore comigo. Deus amado, muito obrigado pela expressão máxima do teu amor, entregando-nos o teu Filho, teu único Filho, para a nossa redenção. Deus, toca o meu coração, abre a minha mente, para que eu possa compreender este amor e receber as bênçãos resultantes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.